Então são duas mudanças conceituais muito grandes aí, né? Muito grandes, exatamente. Uma delas é o controle de potência e a outra mudança é a cinemática, que é completamente diferente, por exemplo, de raspar com uma cureta, onde exige uma certa força na mão e tudo. É um trabalho extremamente delicado, né? Exatamente. E outra coisa também é que cada procedimento tem uma ponta específica, e nós não estávamos acostumados a fazer isso em periodontia. Na maioria das vezes, o que a gente faz, certo, é colocar uma ponta num aparelho tipo da Dentsply e você trabalhar em todas as faces, em todas as superfícies com a mesma ponta, e dependendo se você tiver cálculo de maior volume ou menor volume, o que a gente fazia quase que automaticamente era exatamente aumentar a potência, aumentar a amplitude, chegando até o máximo, gerando tudo que nós já conversamos com vocês. Tá, então a gente tem uma coleção básica, certo? Cada ponta, as pontas mais robustas, vamos dizer assim, são para cálculos volumosos, certo? As pontas onde você tem dupla angulação, você tem acesso a superfícies, principalmente em áreas de furca, tanto vestibular como lingual, e a gente tem essa ponta aqui, que é a ponta soft, que eu já conto a história dela para vocês, como é que ela surgiu em periodontia, tá? Então, você tem, pontas específicas, e isso é um outro conceito que mudou. Você tem, por exemplo, a P15 e a P10, a P15, por exemplo, vamos pegar a P15 e a P2, são para cálculos volumosos, elas são retas, tá? Você tem a P10, que ela tem uma curvatura principalmente para faces livres dos molares e pré-molares, dentes inferiores e palatina de dentes posteriores, áreas distais dos molares, e você tem aqui as pontas mais específicas para controle da placa subgengival, do cálculo subgengival, que são a P11 e a P12, que acesso a áreas de rugosidade, de convexidades radiculares, tipo furca, certo? E a P4, que é uma ponta flexível, que é utilizado para raspagem de bolsas estreitas e profundas. Então, esse é um outro conceito que mudou. Agora, outro conceito que a gente não estava acostumado, então nós temos que mudar quando a gente tem princípios básicos de instrumentação. Cada ponta tem um fluxo de água específico, você precisa controlar. À medida que você troca a ponta, ela, além de ter um fluxo de água específico para evitar um spray muito grande, você tem que seguir rigorosamente as indicações e o percentual de amplitude, que nessas pontas aqui, o máximo que a gente chega é em torno de 30%, completamente diferente quando a gente está utilizando as pontas convencionais. Pois não, Capelli? Então, eu acho que essa é uma das etapas mais importantes, né? É aprender a fazer essa regulagem do fluxo de água e da potência. Isso faz absolutamente toda a diferença, né? Faz sim. E a gente tem que entender que isso varia muito de equipamento para equipamento, porque os equipamentos têm qualidades construtivas diferentes, né? Sim, então, fazendo uma analogia bem simples, é como carro. Eu posso ter um Gol básico e eu posso ter uma Mercedes, né? Então, assim, eles são carros, têm 4 rodas, mas a qualidade construtiva é totalmente diferente. Então, se a gente pega um equipamento bem simples, ele, até para fazer, para localizar a ressonância de funcionamento, às vezes você pisa no pedal, ele dá um pico e dá aquele tranco no inserto até ele encontrar a ressonância. Já os equipamentos mais sofisticados, que tem uma eletrônica melhor, que tem uma caneta com uma qualidade mecânica melhor, ele funciona como se fosse em rampa, você vai pisando, ele vai soltando gradativamente a potência, né? E isso, a gente entendendo que existem diferenças entre os equipamentos, é impossível dizer esse inserto você trabalha com 20%, esse com 30%, porque não é possível usar a mesma potência para todos os equipamentos por eles serem diferentes, né? Exatamente. Então, a forma mais simples que a gente encontrou, o método mais simples que a gente encontrou, foi pegar
e fazer uma calibração, ou seja, a gente abre o fluxo de água e faz um gotejamento rápido dessa água, né? É o que mais ou menos esse seria isso aqui. Seria mais Exatamente. ou menos. E aí a gente vai aumentando gradativamente a potência até formar uma microvaporização, mas a água continua gotejando na ponta, exatamente como está nesse vídeo, né? Exatamente. E evitar aqui tá, até que o fluxo está muito alto, né? Pode ser um pouquinho menor até, um gotejamento Exatamente. mais... Então, completamente diferente do que era feito antigamente, que a gente viu um spray saindo, né? Esse é um vídeo que mostra, basicamente, o movimento, né? Que você faz com essa ponta soft, tá? E aqui, olha, o gotejamento que tem, tá? Eu vou aumentar um pouco o fluxo para vocês observarem exatamente a diferença. Isso é no modelo de treinamento que a gente usa, exatamente para você observar como é que é feita a instrumentação, que é bastante diferente do que a gente estava acostumado a fazer convencionalmente com as pontas dos aparelhos magnéticos. Então, você suavemente vai fazendo movimentos circulares para que você realmente tenha uma ação efetiva para a sua raspagem e alisamento. Fazendo dessa forma, né, professor Márcio, a gente percebe que o spray é quase nada que se forma, né? Nada. Exatamente aqui esse desenho mostra que as pontas têm que ter uma qualidade em que quando você abre o fluxo de água, é esse que seria o ideal, o gotejamento, certo? E o que o professor Capelli está falando é que você tem que regular isso toda vez que você, dependendo do aparelho que você tem, você vai regular esse fluxo de água e a amplitude, exercendo exatamente essa instrumentação circular, no sentido de ter acesso exatamente às áreas de rugosidade radicular. Então é super importante, isso muda bastante o conceito, né? Então você tem especificamente raspagens, e aqui voltando novamente, né, aquelas recomendações que você pode ter instrumentos de ultrassom, tá? Para raspagem supra e subgengival. Aqui tem um modelo de uma ponta que a gente está desenvolvendo, inclusive mostrando exatamente a ação do ultrassom, tá? A gente vai pincelando as superfícies onde você tem cálculo, e essas pontas, elas tendo um diâmetro muito pequeno, elas permitem acesso principalmente em áreas interproximais, que muitas vezes é difícil você ter acesso com instrumentos manuais. É lógico que a gente tem instrumentos manuais para isso, tá? Mas esse é um tipo de instrumentação que você faz, onde vocês observam que o spray é mínimo. Ainda aqui está com um volume um pouco maior, não há tanta necessidade por efeito de filmagem, para que vocês realmente possam perceber o tipo de instrumentação. Aqui um paciente que tinha muita sensibilidade, dá para ver inclusive com as recessões gengivais que o paciente tinha, certo? E essa instrumentação foi feita sem anestesia. Quando você tem pontas menores, né, que a gente vai mostrar para vocês, quando você tem pontas menores, que é chamada a raspagem subgengival, aí você tem algumas pontas, tá, que aqui vocês estão vendo um outro caso clínico, tá, que seria a submarginal de um paciente que tinha já um trabalho restaurador. Com a utilização dessas pontas, e aqui especificamente a ponta P4, que ela é flexível, você consegue entrar dentro do sulco gengival para fazer a limpeza dessa área, coisa que vocês observam que o traumatismo na área é mínimo. E vocês vão ver como isso é importante, principalmente quando a gente mostrar situações de áreas periimplantares, onde você tem um sulco muito profundo, e como isso é importante para que você faça essa limpeza. Você não consegue fazer essa limpeza com instrumentos manuais, por isso que a gente tem que combinar as duas. Aqui já, num caso muito mais avançado, certo? Onde você tem uma bolsa periodontal profunda,
Esse caso foi feito, inclusive, aqui tinha uma furca distal, foi filmado, inclusive, no microscópio, é a área distal do segundo molar, então muitas vezes o filme sai um pouco de foco, mas mostrando que esse tipo de instrumentação, se vocês olharem aqui pelo espelho, essas pontas com dupla inclinação permitem acesso às regiões de furca. Então, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Nesse caso aqui, nós trabalhamos também com instrumentos manuais, nesse caso seria especificamente as curetas de Grace 13 e 14, e estamos associando, inclusive, limas periodontais, tá? Para que a gente pudesse ter efetivamente uma raspagem. É esse o conceito que eu quero passar para vocês. Aqui uma ponta diamantada, inclusive, de ultrassom, onde nós estamos tirando excessos marginais de restaurações que estavam exatamente na área muito próxima às lesões de furca. Então, aqui dá para ver bem o posicionamento que você tem com esse tipo de instrumento de dupla curvatura, para que você tenha acesso, aqui mostrando para vocês, uma área de muito difícil acesso, que é uma furca distal de um segundo molar inferior, certo? Que dificilmente você teria um acesso adequado, lembrando que essa instrumentação foi feita sem abertura cirúrgica. Então, esse tipo de conceito é extremamente importante, e isso toma uma conotação muito grande, porque você tem também hoje o desenvolvimento, com o professor Capelli, de pontas específicas de diamantes que podem ser utilizadas para o famoso RAI, que a gente utiliza muito em cirurgias pré-protéticas, em implantoplastia, se você for adepto desse tipo de abordagem terapêutica, remoção de excessos marginais e restaurações, e cirurgias flapless também, que nós estamos desenvolvendo no sentido das famosas cirurgias de sorriso gengival sem abertura de retalho. Aqui você tem, então, como eu expliquei para vocês, os protocolos que a gente tem usado com muita frequência, isso diariamente a gente tem utilizado, as pontas de maior calibre para raspagem supragengival, que seria a P10 e a P15. Em cada ponta tem a sua ação específica, a P10, tem angulações para faces livres, de molares e pré-molares, e tem as pontas para raspagem subgengivais e submarginais, que são a P11, a P12, que tem angulações diferentes, e essa que a gente chama de soft sensitive. Eu fiquei de contar essa história para vocês. O professor Capelli deixou, há uns 3 anos e meio, umas pontas para que eu tivesse a oportunidade de testar, porque ele estava começando a trabalhar com pontas em periodontia. E essa ponta aqui, na realidade, é uma ponta da endodontia, tá? E que eles utilizam, é uma ponta flexível, que tem em torno de mais ou menos 18 milímetros de comprimento, e eu coloquei isso no ultrassom, tá? E comecei a trabalhar num paciente que tinha alta sensibilidade com bolsas estreitas e profundas. E eu comecei a ver a efetividade que essa ponta tinha exatamente em pacientes com grande sensibilidade e pacientes que tinham, inclusive, bolsas estreitas e profundas, como eu falei para vocês. Aí eu liguei imediatamente para o Capelli e falei: Capelli, que ponta que é essa aí, tá? E aí nós diminuímos o diâmetro, hoje ela tem em torno de 10 milímetros, né, Capelli? Ela é flexível. 10 de comprimento e 0,28 de diâmetro de ponta. Exatamente. E a gente começou a utilizar, e depois isso eu dei o nome de soft, mas ela está com o nome comercial de sensitive, que é a P4, que é uma ponta que eu uso com muita frequência. A gente vai ver que a gente usa muito essa ponta para descontaminação de implante.